O relógio digital na mesinha de cabeceira do hotel marcava 23h30 quando meu laptop emitiu um bip suave, anunciando a videochamada. Eu estava na suíte do Hyatt Regency em Chicago, exausta após um dia interminável na conferência anual de marketing digital. O ar-condicionado zumbia como um ronco monótono, lutando contra o calor abafado do verão que se infiltrava pelas cortinas entreabertas. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas artificiais, um lembrete de que eu estava a 3.000 quilômetros de casa, do conforto da nossa cama king size e do aroma familiar do café que Andrew preparava todas as manhãs. 3 dias fora pareciam uma eternidade, e ver seu rosto era o bálsamo de que eu precisava antes de me render ao sono. Alisei meu cabelo castanho longo que caía em ondas soltas sobre os ombros e ajustei os brincos de esmeralda que ele me dera no nosso último aniversário. Eram de um verde profundo, como a cor dos olhos dele quando me olhava com aquele sorriso travesso que me apaixonou 10 anos atrás. Parei diante do espelho do banheiro, aplicando um pouco de brilho labial. Não por vaidade, mas por aquele ritual íntimo que nos conectava mesmo estando tão longe. "Você tá perfeita", murmurei para mim mesma, embora o cansaço pesasse nas minhas pálpebras. Respirei fundo e voltei para a cama, me acomodando contra os travesseiros macios do hotel que cheiravam a amido fresco e um leve traço de lavanda industrial. Com um clique, aceitei a chamada. "Oi, amor", disse sua voz imediatamente, quente e rouca, como se ele tivesse passado a noite inteira me esperando. Seu rosto preencheu a tela. Cabelo escuro, bagunçado, como se ele tivesse passado os dedos por ele várias vezes. Um hábito que eu achava irresistível desde o nosso primeiro encontro naquele café em Boston. Ele usava o suéter azul marinho que eu havia comprado no Natal, aquele que escolhemos juntos durante nossa viagem anual de compras com a mãe dele, Patrícia. Ao fundo, nosso quarto, a luminária de pé com sua luz âmbar suave, o quadro abstrato que compramos numa galeria em Nova York e os lençóis brancos impecáveis que eu insistia em trocar todo domingo. "Como está a conferência?", perguntou ele, inclinando um pouco para a câmera, seus olhos azuis se franzindo nas extremidades com aquele sorriso que ainda acelerava o meu pulso. Recostei ainda mais, aninhando o laptop no colo, sentindo o calor do aparelho contra o meu jeans. Exausta, mas produtiva. Fechei o acordo com a Henderson hoje. Eles aceitaram nosso pacote completo de marketing para o próximo trimestre. "Essa é a minha garota", respondeu ele, o sorriso se alargando, orgulhoso e genuíno. Ou pelo menos parecia. Sempre foi assim. Ele celebrava minhas vitórias como se fossem dele, porque na nossa vida entrelaçada, elas eram. 8 anos de casamento nos teceram em uma só trama, com fios de rotinas compartilhadas, sonhos sussurrados no escuro e planos para um futuro que incluía filhos, uma casa nos subúrbios e retiros na costa da Carolina do Norte. Mudei de assunto como sempre fazia quando o cansaço me tornava vulnerável. "E seus pais? Gostaram do jantar naquele novo italiano?" A expressão de Andrew vacilou por uma fração de segundo, um piscar quase imperceptível, como uma sombra cruzando seu rosto. "Sim, eles adoraram. Mamãe não parava de falar do tiramisu." Ele olhou para o lado fora do quadro e notei sua mão se movendo inquieta, tamborilando contra uma escrivania invisível. "Ele perguntou por você, claro. Sabe como ela é? Sempre se certificando que eu trato bem a nora preferida dela." Sorri, um calor genuíno se espalhando pelo meu peito. Patrícia e Richard me acolheram na família de braços abertos desde o primeiro dia. Diferente dos meus pais, que moravam do outro lado do país e mal se lembravam de me ligar no Natal, os Whitman me deram o senso de pertencimento que eu sempre desejei. Jantares de domingo com assados suculentos e risadas altas, ligações improvisadas à meia-noite para compartilhar histórias do dia, visitas surpresas de Patrícia com panelas de sopa caseira quando um de nós espirrava. Eles eram os pais que eu teria desenhado nos meus sonhos de criança solitária. "Diga para eles que eu tô com saudades", falei, minha voz suavizando. "Claro, eles vão adorar." Mas... Então seu olhar desviou bruscamente para algo fora do quadro. Ele se levantou de repente, um movimento tão abrupto que a câmera apontou para o teto por um instante, mostrando o ventilador girando preguiçosamente.
Espera um segundo, murmurou, e o ângulo da câmera balançou quando ele ajustou o laptop. Foi nesse breve lapso, nesse piscar de desordem visual que eu vi. Do meu lado da cama, o esquerdo, onde sempre dormia, aninhada contra o calor dele, havia um brilho vermelho vivo contra os lençóis. Pequeno, retangular, inimitável. Um celular vermelho chamativo que não era meu. O meu era preto, discreto, com uma capa de couro gasta pelo uso. O gelo se cristalizou nas minhas veias, um frio que se espalhou do estômago até as pontas dos dedos. Mas meu rosto permaneceu impassível. 8 anos de casamento me ensinaram muito sobre Angel. Confrontá-lo colocava na defensiva, evasivo, como um animal acuado que morde em vez de explicar. Fosse o que fosse, eu não descobriria jogando acusações a 300 quilômetros de distância por uma conexão pixelada. Tudo bem aí? Perguntei, minha voz surpreendentemente serena, como se estivéssemos falando sobre o tempo. Ele se sentou novamente, passando a mão pelo cabelo mais uma vez, um gesto que agora me parecia um tique nervoso, em vez de um charme. Sim, tudo certo. Provavelmente o gato do vizinho. Aquele bicho vive derrubando as latas de lixo. Não tínhamos latas de lixo do lado de fora. Usávamos um container no beco atrás da nossa casa. Mas assenti, meu sorriso fixo como uma máscara. Então, quando você volta exatamente? Perguntou ele, o tom casual, mas com uma nuance, que eu não consegui identificar. Ansiedade? Empolgação fingida? Quinta à tarde, menti com fluidez. Minha passagem era, na verdade, para quinta de manhã, mas algo no meu instinto gritava que essa informação agora era uma vantagem estratégica. A sessão de encerramento termina às 3, depois eu vou para o aeroporto. Beleza, te pego lá. Me manda os detalhes do voo. Não precisa, tranquilo, respondi, pensando rápido. Talvez eu jante com uns colegas antes, então pego um táxi para casa. A conversa se estendeu por mais 10 minutos sobre coisas banais. O clima em Boston, o novo projeto no escritório de consultoria dele, planos vagos para o fim de semana. Mal registrei as palavras. Minha mente era um turbilhão, presa naquele brilho vermelho. Quando nos despedimos com beijos virtuais e "te amo" recíprocos, a tela escureceu e eu fiquei imóvel encarando meu reflexo no brilho apagado. Meu rosto, composto e calculista, me encarou de volta. Não chorei, não gritei. Em vez disso, abri uma nova aba no navegador e acessei o site da companhia aérea. Em minutos, troquei meu voo para o primeiro disponível, 6h15 da manhã seguinte. Estaria em casa antes do meio-dia. Depois, peguei o celular e procurei o número de Patrícia. Hesitei um instante. Não eram nem meia-noite e eles eram notívagos, incorrigíveis. Apertei o botão de ligar, o tom ecoando na quietude do quarto como um batimento acelerado. Oi, Vivian, querida, tudo bem? A voz de Patrícia era quente, tingida de preocupação imediata, como se ela pudesse sentir minha turbulência através da linha. Tudo ótimo, Patrícia, assegurei, injetando um brilho forçado no tom. Espero não estar ligando tarde demais. De jeito nenhum. Richard e eu estávamos assistindo aquela série de detetives que você recomendou. Sabe que adoramos um mistério. Respirei fundo, o ar de hotel fresco e estéril nos meus pulmões. Queria fazer uma surpresa para o Angel amanhã. A conferência terminou mais cedo, então vou pegar um voo de manhã. Querem se juntar a um almoço surpresa em casa? Tipo 1 hora? Houve uma pausa, seguida de murmúrios abafados, Patrícia consultando Richard. Adoraríamos, disse ela, finalmente, a voz borbulhando de animação. Richard tem uma consulta médica às 11h30, mas terminamos no máximo 12h30. Vai ser incrível. Andrew tem estado meio para baixo ultimamente, disse que tá com saudades de você. Isso vai animá-lo. Para baixo ultimamente? Minha mão apertou o celular, mas minha voz permaneceu firme. Perfeito! Manda uma mensagem quando pousar. E, Patrícia, nenhuma palavra para o Andrew. Quero que seja uma surpresa total. Meus lábios estão selados, querida. Richard manda um abraço e diz que mal pode esperar para te ver.
Sentimos sua falta no jantar de domingo. Desliguei e comecei a arrumar minha mala com movimentos precisos, controlados. Conectei o celular para carregar e programei o alarme para as 4:30 da manhã. Depois deitei na cama do hotel, encarando o teto com suas molduras intricadas, revisando os cenários na mente. O celular vermelho no meu lado da cama. Andrew se levantando subitamente. O tom estranho na voz dele. Não era paranoia, era instinto. Afiado por anos lendo-o como um livro aberto. Amanhã eu saberia tudo. Ou, pelo menos, o suficiente para começar a desvendar a verdade. 12 horas depois, o sol da manhã filtrava-se pelas nuvens sobre o aeroporto de Logan, e eu arrastava minha mala de mão pela área de desembarque. O som dos meus saltos contra o linóleo ecoava como um pulso constante. O e-mail piscava na minha tela como um farol em meio à tempestade. Suas palavras urgente, anomalias nas contas conjuntas, ecoando na minha cabeça como um tambor de guerra. Mas não deixei meu rosto trair nada. Com um movimento fluido, deslizei o celular de volta para o bolso, minha mão firme apesar do pulso martelando nas têmporas. No quarto, o ar estava carregado, denso com o peso da traição exposta diante de nós. Andrew ainda estava lá, com a toalha mal agarrada à cintura, seus olhos azuis procurando uma saída que não existia. Julia, a loira envolta no meu roupão, havia se esgueirado para o banheiro, fechando a porta com um clique que soou como um prego num caixão. Patrícia, com as mãos trêmulas contra a boca, encarava o filho como se fosse um estranho, enquanto Richard, rígido ao lado do corrimão, parecia esculpido em granito, seus olhos brilhando com uma fúria contida que eu nunca vira antes. Não disse nada, não podia. Não porque a dor me dominasse, embora doesse como uma faca girando lentamente no peito, mas porque sabia que qualquer palavra agora seria um erro tático. Andrew era mestre em escapar, e eu aprendera em 8 anos juntos que confrontos impulsivos só o faziam escorregar como água entre os dedos. Eu precisava de fatos, não promessas vazias, e aquele e-mail, aquele lampejo inesperado de evidência, me dizia que a traição de Andrew não se limitava a uma mulher no meu roupão. Havia mais, escondido nos números, nos documentos, nos segredos que ele achava que eu nunca descobriria. Vivian, por favor, começou Andrew, a voz falhando, numa tentativa de soar sincero. Não é o que parece. Posso explicar tudo, mas não aqui, não com eles. Ele olhou para os pais, suplicante, como se eles pudessem salvá-lo do próprio desastre. Não, respondi, minha voz afiada como a lâmina de uma faca, cortando sua súplica. Não, você não vai ditar os termos disso, Andrew. Não hoje. Patrícia deu um passo na minha direção, seu olho encontrando meu braço, uma âncora na tempestade. Querida, você não precisa passar por isso sozinha, sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas, mas também com uma determinação que me lembrava por que a sempre admirei. Obrigada, Patrícia, respondi, apertando sua mão brevemente antes de soltá-la. Virei-me para Andrew, mantendo o rosto impassível, embora por dentro eu lutasse entre a raiva e o desejo de desmoronar. Não, respondemos os três em uníssono, nossas vozes ecoando como um júri implacável. 6 meses, admitiu Andrew finalmente, a voz quase um sussurro. Foram 6 meses, mas não era sério, Vivian. Juro que não era. 6 meses? A voz de Patrícia tremia de incredulidade, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você estava traindo a Vivian por meio ano? Na casa dela? Na cama dela? Richard deu um passo mais perto do filho, a mandíbula travada. Você trouxe essa mulher para os espaços pessoais da Vivian. Ela usou as coisas dela. Como você pode? Foi um erro, insistiu Andrew, a voz subindo de tom, uma mistura de pânico e desafio. Mas podemos superar isso, Viv. Casais superam isso o tempo todo. Ri, um som curto e amargo, sem nenhum traço de humor. Superar? Você viveu uma vida dupla por 6 meses.
Me olhou nos olhos todos os dias, disse que me amava enquanto dormia com uma mulher na nossa cama e acha que isso se resolve com um pedido de desculpas. Eu te amo, insistiu Andrew, dando um passo em minha direção. Eu levantei a minha mão, parando-o no lugar. Você não tem direito de dizer isso. Não mais. Filho, interveio Richard, sua voz cortando o ar como uma guilhotina. Acho que o melhor é você arrumar uma mala e dar espaço a Vivian. A expressão de Andrew endureceu. Um lampejo de desafio cruzando seu rosto. Essa casa também é minha, pai. Vocês não podem simplesmente me expulsar. Na verdade, eu posso sim, disse calmamente, cruzando os braços. Ou esqueceu que a escritura está no meu nome. Você mesmo insistiu nisso, lembra? Por motivos fiscais, você disse. Fui até o armário e peguei uma mala pequena, jogando-a sobre a desarrumada. Você tem 30 minutos para arrumar o que precisar. Depois disso, troco as fechaduras. Você não pode estar falando sério? Disse Andrew, a voz carregada de incredulidade. Para onde eu vou? Isso, respondi friamente, não é mais problema meu. Você não vem para nossa casa, acrescentou Patrícia, a voz firme apesar das lágrimas que agora escorriam por suas bochechas. Não criei meu filho para agir assim. Andrew parecia atingido, o seu olhar saltando entre os pais e eu, procurando um aliado que não existia. Mãe, pai, por favor. Richard balançou a cabeça lentamente. Sua mãe está certa, Andrew. Você fez suas escolhas. Agora, enfrente as consequências. Enquanto Andrew começava a jogar roupas na mala com movimentos desajeitados, murmurando sobre exageros e segundas chances, eu saí do quarto, meus passos silenciosos no tapete. Patrícia me seguiu no corredor, segurando meu braço. Vivian, disse suavemente, a voz falhando, aconteça o que acontecer entre você e Andrew, por favor, saiba que Richard e eu te consideramos nossa filha. Isso não muda. As lágrimas ameaçaram pela primeira vez desde que vi o celular vermelho. Abracei-a com força, inalando o aroma familiar de gardênia que sempre associaria a ela. Obrigada, sussurrei. Você não faz ideia do quanto isso significa. Saímos para o vestíbulo, onde Patrícia e Richard esperavam, os rostos ainda marcados pelo choque. Andrew descia a escada, a mala meio cheia batendo contra os estapos. Isso não acabou, Vivian, disse ele, o tom baixo e tenso. Você não pode simplesmente me apagar da sua vida. Acredite, Andrew, eu estou apenas começando. Enquanto ele se dirigia à porta, o rugido do seu BMW na rua ecoou como um eco de sua derrota. Mas minha atenção estava no celular, que vibrou com uma nova mensagem de Laura. Contas congeladas, extratos enviados. Tem mais. Encontrei um contrato de aluguel no nome de Andrew e Julia. Quer que eu investigue? Meus dedos congelaram sobre a tela. Um contrato de aluguel? O que mais Andrew estava escondendo? A mensagem de Laura ardia na tela do meu celular. Contas congeladas. Extratos enviados. Tem mais. Encontrei um contrato de aluguel no nome de Andrew e Julia. Quer que eu investigue? Meus dedos pararam, suspenso sobre o teclado enquanto o eco do motor do BMW de Andrew se dissipava na rua. O vestíbulo da nossa casa, com suas paredes pintadas de cinza suave e o vaso de cristal que compramos na nossa lua de mel em Veneza, de repente parecia um cenário estranho. Como se eu estivesse parada numa galeria de memórias que já não me pertenciam. Patrícia e Richard ainda estavam ali, seus rostos uma mistura de dor e determinação, esperando o meu próximo movimento. Mas minha mente estava naquele contrato de aluguel, um novo fio na teia de mentiras que Andrew havia tecido pelas minhas costas. Investigue tudo o que puder, digitei rapidamente para Laura, meu pulso acelerado, mas meus dedos firmes. Quero nomes, datas, endereços, tudo. E mantenha isso confidencial. A resposta dela chegou em segundos. Entendido. Envio que encontrar hoje à tarde. Meredith Barnes está disponível para uma consulta amanhã às 9 horas. Confirmo? Confirme.
respondi. E então guardei o celular no bolso, sentindo o peso dele como uma granada não detonada. Levantei os olhos para Patrícia, que me observava com uma preocupação maternal que me ancorou ao momento. Richard, ainda no limiar do vestíbulo, encarava a porta por onde Andrew saíra como se pudesse chamá-lo de volta para exigir respostas. "Você está bem, querida?" perguntou Patrícia, a voz suave, mas carregada de uma tristeza que ecoava a minha. Seu cabelo prateado brilhava sobre a luz do lustre e o aroma de seu perfume de gardênia preta preenchia o espaço entre nós, um lembrete de todos os jantares de domingo que compartilhamos. "Não sei ao certo o que significa bem agora", admiti, minha voz baixa, mas estável. "Mas tenho um plano. Ou, pelo menos, estou construindo um." Richard se aproximou, sua mão repousando brevemente no meu ombro, um gesto que me lembrou meu próprio pai em seus raros momentos de afeto. "Você não precisa passar por isso sozinha, Vivian. Somos sua família, aconteça o que acontecer." Essas palavras ditas com a gravidade de um juramento ameaçaram romper a represa que continha minhas emoções. Mas eu não podia me permitir desmoronar. Ainda não. Havia muito a descobrir, muito a fazer. "Obrigada", disse, meu sorriso tenso, mas genuíno. "Preciso de vocês agora mais do que nunca." "O que fazemos agora?" perguntou Patrícia, secando uma lágrima com um lenço que tirou da bolsa. "Não acredito que ele tenha feito isso. Mas você, Vivian, parece saber exatamente o que fazer." "Sempre soube." Sorri levemente, embora por dentro sentisse que caminhava sobre uma corda bamba. "Não tenho tanta certeza de saber o que estou fazendo, Patrícia. Mas não vou deixar Andrew controlar essa narrativa. Não depois disso." Nos mudamos para a sala de jantar, onde a mesa de mahógani brilhava sob a luz do lustre, seus cristais projetando pequenos arco-íris nas paredes. Sentei em uma das cadeiras estofadas, meus dedos traçando as bordas entalhadas da madeira, um hábito que desenvolvi nas longas noites em que Andrew e eu planejávamos nosso futuro ali. Filhos, viagens, uma casa na praia. Agora, aquela mesa era o meu centro de comando, um lugar para traçar estratégias e não de sonhos. Patrícia e Richard sentaram-se à minha frente, seus rostos expectantes, como se eu fosse uma general preparando suas tropas. "Preciso revisar nossas finanças", disse, mantendo a voz firme. "Há irregularidades que preciso entender. E amanhã falo com uma advogada. Não vou deixar Andrew sair disso sem prestar contas." Richard assentiu, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de orgulho e dor. "Sempre soube que você era a mais forte dos dois. Andrew sempre foi bom com palavras, mas você tem o coração e a cabeça para enfrentar isso." Patrícia estendeu a mão sobre a mesa, apertando a minha. "Como podemos ajudar? Não podemos simplesmente ficar sentados vendo você enfrentar isso sozinha." "Fiquem comigo esta tarde", disse, surpresa com o quanto precisava da presença deles. "Me ajudem a organizar esta casa, a torná-la minha novamente. E depois vemos o que vem." Passamos as horas seguintes numa dança silenciosa de recuperação. Patrícia e eu desmontamos a cama, arrancando os lençóis manchados pela traição e substituindo por um jogo novo, de algodão branco e fresco que peguei no armário de roupas de cama. Richard levou as roupas de Andrew para a garagem, empilhando-as numa caixa de papelão que rotulei com o nome dele em caneta preta. Cada traço uma declaração de independência. A bolsa de Julia, esquecida em sua fuga, joguei numa sacola de lixo. Não queria suas sobras no meu espaço. Enquanto trabalhávamos, o silêncio era quebrado ocasionalmente por pequenos comentários. Patrícia lembrando a vez que Andrew quebrou um vaso jogando futebol no quintal. Richard mencionando como sempre admirei minha habilidade para fechar negócios no trabalho. Cada palavra era uma ponte para uma nova normalidade, embora eu ainda sentisse o abismo sob os meus pés. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de Boston de um laranja ardente, sentamos na sala de estar com uma pizza de pepperoni que pedimos porque ninguém estava com vontade de cozinhar.
A caixa descansava aberta na mesa de centro, o aroma de queijo derretido e orégano enchendo a sala. Comi uma pizza lentamente, saboreando a simplicidade do ato, enquanto Patrícia e Richard sentavam no sofá, as mãos entrelaçadas como se buscassem consolo mútuo. "Você não precisa ficar", disse a eles quando a escuridão caiu lá fora, os postes de luz da rua projetando sombras longas pelas cortinas. "Sabemos que você vai ficar bem", respondeu Richard, apertando minha mão. "Você é a pessoa mais forte desta família, sempre foi." A palavra família trouxe lágrimas frescas aos meus olhos, mas as contive. "Obrigada", disse, minha voz falhando apenas um pouco. Quando eles foram embora com promessas de voltar no dia seguinte, a casa pareceu ao mesmo tempo mais vazia e mais leve. Fiquei sozinha no banheiro principal, sentada na borda da banheira, o celular na mão. Tinha 12 chamadas perdidas de Andrew, mensagens inundando minha caixa de entrada com súplicas e promessas. Apaguei todas, sem ler, meu dedo movendo-se com precisão cirúrgica. Em vez disso, abri meu e-mail e redigi uma mensagem para o meu chefe, solicitando 2 semanas de licença pessoal, com efeito imediato. Tinha tempo de férias acumulado. Era hora de usá-lo. Com isso resolvido, comecei a coletar os restos de Andrew na casa. Sua caneca de café preferida com o logotipo do time de beisebol da universidade. A foto inframada do time dele na faculdade, sorrindo sob o sol da primavera. A vitrola vintage que herdou do avô, com sua agulha desgastada por anos de jazz e rock clássico. Tudo foi parar na caixa na garagem. Cada item, um peso que eu deixava para trás. Amanhã levaria tudo para o escritório dele. Não havia necessidade de outro confronto. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Laura. Contrato de aluguel confirmado. Um apartamento em Back Bay, alugado por Andrew e Julia Thorntons há 3 meses. Pagamentos mensais de $3.500, retirados da conta conjunta. Também encontrei recibos de compras em joalherias e restaurantes, pagos com a conta conjunta. Sigo investigando. Fiquei encarando a tela, o ar preso no peito. Um apartamento. Não apenas um caso, mas uma vida paralela construída com o nosso dinheiro, na nossa cidade. Back Bay, a apenas algumas quadras da nossa casa, onde passeávamos nas tardes de domingo, parando em cafés e livrarias. A audácia do engano dele me atingiu como um tapa, mas também acendeu algo em mim, uma determinação feroz para desenterrar cada segredo, recuperar cada centavo e me reconstruir das cinzas da traição dele. Preparei um banho rótico, despejando óleo de lavanda, ironicamente um presente que Julia deixou esquecido em sua fuga, enquanto me submergia na água perfumada com uma taça de vinho branco que Patrícia insistiu em me deixar para fins medicinais. As primeiras rachaduras na minha compostura apareceram. Um soluço escapou da minha garganta, seguido de outro, até que chorei abertamente, as lágrimas se misturando com a água do banho. Chorei pelos 8 anos que investi num homem que podia me trair tão completamente. Chorei pelo futuro que planejamos, pelos filhos que imaginamos, pela casa de verânio na Carolina do Norte que sonhamos comprar. Chorei pela mulher que eu era apenas 24 horas atrás, felizmente ignorante de que minha vida era construída sobre mentiras. Quando as lágrimas se esgotaram e a água esfriou, emergi sentindo-me estranhamente purificada. Sequei-me com cuidado, apliquei creme hidratante no freis, no corpo e vesti um pijama de seda que cheirava a limpo e a possibilidades. No quarto joguei o travesseiro de Andrew num canto. Amanhã compraria travesseiros novos, talvez até um colchão novo. O sono veio surpreendentemente fácil, profundo. O e-mail de Meredith Barnes brilhava na tela do meu laptop como um desafio. Consulta confirmada para as 9 horas. Traga qualquer prova financeira ou pessoal que tiver. Vamos construir um caso sólido, mas prepare-se. Andrew já contatou um advogado. Isso pode ficar feio. Meus dedos congelaram sobre o teclado. O ar da manhã na casa de repente frio contra minha pele. Andrew já tinha um advogado. Claro que tinha.
Ele sempre foi rápido em se proteger, em tecer uma rede de desculpas e manobras quando as coisas ficavam difíceis. Mas desta vez, não estava lidando com um cliente insatisfeito ou um erro em um relatório. Ele estava lidando comigo e eu não ia deixar que ele me superasse nesse jogo. Levantei-me da mesa da cozinha, onde revisava os documentos que Laura me enviara. Extratos bancários detalhando as transferências para a conta de Julia Thornton, recibos de joalherias e restaurantes caros e o contrato de aluguel do apartamento em Back Bay. Cada página era uma punhamada, mas também uma peça de armadura, uma prova irrefutável da vida dupla de Andrew. O acordo de confidencialidade com a empresa de consultoria rival, no entanto, era um golpe mais profundo. Ele não apenas traiu nosso casamento, mas também sabotou minha carreira, desviando clientes da minha empresa para uma concorrente enquanto eu estava ocupada fechando negócios em Chicago. A audácia do engano dele era quase admirável, se não fosse tão devastadora. Preparei um café, o aroma amargo enchendo a cozinha, e me vesti com cuidado para a consulta com Meredith Barnes, um terno cinza carvão, impecável e feito sob medida, com uma blusa de seda branca que projetava autoridade sem esforço. Meus brincos de esmeralda brilhavam sob a luz, um lembrete de que, embora Andrew os tivesse dado, eu os paguei com o meu próprio dinheiro. Prendi o cabelo num coque baixo, deixando o colar de pérolas de Patrícia e Richard repousar contra minha clavícula, um talismã do apoio deles. Antes de sair, coloquei os documentos numa maleta de couro preto, cada um cuidadosamente etiquetado e organizado. Se Andrew queria uma briga, eu estaria pronta. O escritório de Meredith Barnes ficava no coração de Boston, num arranha-céus de vidro que refletia o céu matutino como um espelho. O elevador me levou ao 32º andar, onde uma recepcionista impecavelmente vestida me guiou até uma sala de conferências com vista para o porto. Meredith me esperava lá, uma mulher de uns 50 anos com um cabelo curto e prateado, olhos afiados como navalhas e um aperto de mão que transmitia confiança sem ostentação. Sua mesa estava organizada, com apenas um caderno de anotações, uma caneta Montblanc e um laptop fechado, um sinal de que ela preferia ouvir antes de agir. Vivian, presumo, disse ela, levantando-se para me cumprimentar, sua voz firme, mas calorosa. Laura me deu um resumo, mas quero ouvir sua versão, tudo. Não omita detalhes, por menores que pareçam. Sentei-me à frente dela, colocando minha maleta sobre a mesa de marrógano polido. Enquanto falava, tirei os documentos um a um, os extratos bancários, o contrato de aluguel, os recibos e o acordo de confidencialidade. Contei tudo. A videochamada, o celular vermelho do meu lado da cama, o confronto com Andrew e Julia, o apoio inabalável de Patrícia e Richard e a descoberta das transferências financeiras. Minha voz era firme, mas minhas mãos tremiam ligeiramente ao passar as páginas, uma traição da raiva e da dor que ainda ferviam sobre minha superfície. Meredith fazia anotações rápidas, sua caneta raspando no papel com precisão cirúrgica. Quando terminou, ela levantou os olhos, avaliando-me com uma mistura de respeito e cálculo. Vivian, você tem um caso sólido, disse ela, recostando-se na cadeira. As transferências não autorizadas das contas conjuntas configuram desvio de fundos, especialmente com a escritura da casa no seu nome e sem um acordo de pré-nupcial que o proteja. O contrato de aluguel é uma prova adicional de infidelidade e má-fé. E o contrato de confidencialidade com a empresa rival, no entanto, é um golpe mais profundo. Ele não apenas traiu nosso casamento, mas também sabotou minha carreira, desviando clientes da minha empresa para uma concorrente enquanto eu estava ocupada fechando negócios em Chicago. A audácia do engano dele era quase admirável se não fosse tão devastadora. Preparei um café, o aroma amargo enchendo a cozinha, e me vesti com cuidado para a consulta com Meredith Barnes. Um terno cinza carvão, impecável e feito sob medida, com uma blusa de seda branca que projetava autoridade sem esforço. Meus brincos de esmeralda brilhavam sob a luz, um lembrete de que, embora Andrew os tivesse dado, eu os paguei com meu próprio dinheiro. Prendi o cabelo num coque baixo, deixando o colar de pérolas de Patrícia e Richard repousar contra minha clavícula, um talismã do apoio deles. Antes de sair, coloquei os documentos numa maleta de couro preto,
cada um cuidadosamente etiquetado e organizado. Se Andrew queria uma briga, eu estaria pronta. O escritório de Meredith Barnes ficava no coração de Boston, numa arranha-céus de vidro que refletia o céu matutino como um espelho. O elevador me levou ao 32º andar, onde uma recepcionista impecavelmente vestida me guiou até uma sala de conferências com vista para o porto. Meredith me esperava lá, uma mulher de uns 50 anos, com cabelo curto e prateado, olhos afiados como navalhas e um aperto de mão que transmitia confiança sem ostentação. Sua mesa estava organizada, com apenas um caderno de anotações, uma caneta Montblanc e um laptop fechado, um sinal de que ela preferia ouvir antes de agir. Vivian, presumo, disse ela levantando-se para me cumprimentar, sua voz firme e mais calorosa. Laura me deu um resumo, mas quero ouvir sua versão, tudo. Não omita detalhes, por menores que pareçam. Sentei-me à frente dela, colocando minha maleta sobre a mesa de marrógano polido. Enquanto falava, tirei os documentos um a um. Os extratos bancários, o contrato de aluguel, os recibos e o acordo de confidencialidade. Contei tudo. A videochamada, o celular vermelho do meu lado da cama, o confronto com Andrew e Julia, o apoio inabalável de Patrícia e Richard e a descoberta das transferências financeiras. Minha voz era firme, mas minhas mãos tremiam ligeiramente ao passar as páginas, uma traição da raiva e da dor que ainda ferviam sob minha superfície. Meredith fazia anotações rápidas, sua caneta raspando no papel com precisão cirúrgica. Quando terminou, ela levantou os olhos, avaliando-me com uma mistura de respeito e cálculo. Você tem um caso sólido, Vivian, disse ela, recostando-se na cadeira. As transferências não autorizadas das contas conjuntas configuram desvio de fundos, especialmente com a escritura da casa no seu nome e sem um acordo de pré-nupcial que o proteja. O contrato de aluguel é uma prova adicional de infidelidade e má-fé. E o contrato de confidencialidade com a empresa rival, no entanto, é um golpe mais profundo. Ele não apenas traiu nosso casamento, mas também sabotou minha carreira, desviando clientes da minha empresa para uma concorrente enquanto eu estava ocupada fechando negócios em Chicago. O quão sólido é sólido? Perguntei, inclinando-me para a frente. Andrew já tem um advogado. O que ele pode tentar? Meredith sorriu, um gesto mais predatório do que reconfortante. Ele provavelmente vai tentar negociar um acordo rápido, alegando que as transferências foram erros ou que tinha seu consentimento implícito. Pode argumentar que a casa é um bem conjugal, mesmo estando no seu nome, e exigir uma parte. Mas com essas provas, ela bateu com o dedo nos documentos, ele não tem muitas chances. A chave será agir rápido. Recomendo entrar com uma ação de divórcio por culpa citando adultério e desvio de fundos e solicitar uma ordem de restrição temporária para mantê-lo fora da casa. E o acordo de confidencialidade? Perguntei, minha mente acelerada. Se ele estava desviando clientes, isso afeta minha carreira diretamente. Sou diretora de marketing na minha empresa. Minha reputação está em jogo. Podemos notificar sua empresa e apresentar uma denúncia formal contra ele por conflito de interesses. Mas isso pode complicar as coisas, especialmente se a empresa rival contra-atacar. Sugiro manter isso como uma carta na manga por enquanto, a menos que você queira escalar. Até onde você está disposta a ir? Até o fim, disse eu sem hesitar, minha voz como aço. Quero que ele pague pelo que fez, não só pelo casamento, mas por tentar sabotar minha carreira. Meredith assentiu, claramente satisfeita. Então é isso que faremos. Vou protocolar os documentos de divórcio esta tarde e solicitar uma audiência urgente. Também vou redigir uma carta ao advogado dele, exigindo uma auditoria completa das finanças pessoais e profissionais dele. Se ele está escondendo mais, nós vamos encontrar. Quando saí do escritório dela, o sol do meio-dia manhã brilhava forte, refletindo nos edifícios de vidro de Boston como um presságio de clareza. Parei numa cafeteria próxima, pedindo um latte de baunilha, enquanto revisava as mensagens no celular. Uma de Patrícia. Estamos aqui por você, querida. Richard quer saber se precisa de ajuda com o chaveiro ou qualquer outra coisa. Sorri, sentindo um calor que contrabalanceava o frio das revelações da manhã. Respondi rapidamente. Obrigada aos dois. Tudo sob controle por agora. Ligo à noite. A próxima mensagem era de Laura. Mais descobertas. Andrew abriu uma linha de crédito no nome dele, mas usando suas informações pessoais, incluindo seu número de seguro social. A dívida atual é de $15.000. Também há e-mails entre ele e um contato na empresa rival discutindo uma possível oferta de emprego. Quer que eu decifre? Meu coração deu um salto. Fraude de identidade? Um emprego na empresa rival? Andrew não estava apenas me traindo,
Ele tentava pagar minha existência financeira enquanto construía uma nova vida para si mesmo. Mas enquanto lia os detalhes, uma nova mensagem de Meredith chegou. Protocolei a ação de divórcio e solicitei uma audiência urgente para amanhã. Também notifiquei a empresa de Andrew sobre o acordo de confidencialidade. Prepare-se. Recebi uma ligação de Holt. Andrew está alegando que você sabia dos negócios financeiros dele. É uma tática desesperada, mas precisamos de mais provas para esmagá-lo. Você tem acesso aos e-mails pessoais dele? Recostei na cadeira, minha mente acelerada. Os e-mails pessoais de Andrew. Ele usou o meu laptop para acessar sua conta de Gmail no passado quando seu computador estava em manutenção. Se ele não tivesse mudado a senha, eu poderia encontrar mais provas. Mas fazer isso significava cruzar uma linha ética. Embora ele tivesse cruzado todas as linhas imagináveis, eu estava disposta a jogar sujo para proteger meu futuro? Enquanto encarava a tela, a campainha tocou novamente. Desta vez, era um entregador, trazendo um pacote pequeno embrulhado em papel pardo. Não havia remetente, apenas meu nome escrito à mão em tinta preta. Abri com cuidado, revelando um caderno de couro azul, do tipo que Andrew sempre usava para suas anotações de trabalho. E dentro, uma nota à mão escrita: Vive. O caderno de couro azul repousava em minhas mãos como um artefato de outra vida, sua superfície lisa e fria sob meus dedos. A nota de Andrew: Vive, por favor, isso é para você. Você sempre será parte de mim. Estava escrita em sua caligrafia familiar, aquela mistura de traços rápidos e elegantes que um dia achei encantadora, como se cada letra fosse uma extensão de seu carisma. Mas agora, aquelas palavras pareciam uma armadilha, um anzol disfarçado de nostalgia. Coloquei o caderno sobre a mesa de jantar sem abri-lo, como se ao tocar suas páginas pudesse liberar um veneno que eu ainda não entendia. Meu olhar desviou-se para o laptop, onde o e-mail de Meredith ainda estava aberto. Andrew está alegando que você sabia dos negócios financeiros dele. É uma tática desesperada, mas precisamos de mais provas para esmagá-lo. Você tem acesso aos e-mails pessoais dele? A pergunta de Meredith ecoava em minha mente, um desafio ético que me fez hesitar, mas apenas por um instante. Andrew havia cruzado todas as linhas. Por que eu deveria jogar limpo? Sentei-me na cadeira de mogno, o aroma persistente do meu café matinal ainda flutuando no ar. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave da geladeira e o tic-tac do relógio de parede, aquele presente de casamento de Patrícia e Richard, que continuava marcando o tempo como um lembrete implacável. Lá fora, o céu de Boston havia se nublado, as nuvens cinzas projetando sombras longas através das cortinas de linho. Era meio da tarde e a audiência urgente que Meredith solicitara estava marcada para amanhã. Cada hora que passava era uma oportunidade para fortalecer meu caso, e o caderno de Andrew, junto com a possibilidade de acessar os e-mails dele, eram peças que eu não podia ignorar. Peguei meu laptop e abri o navegador em modo anônimo, meus dedos movendo-se com uma mistura de determinação e apreensão. Andrew usara meu computador meses atrás, quando o dele quebrou durante um fim de semana de trabalho frenético. Eu me lembrava de vê-lo fazer login em seu Gmail, murmurando sobre um cliente que precisava de um relatório urgente. Ele não havia mudado a senha desde então, ou pelo menos era o que eu esperava. Digitei seu endereço de e-mail, andrew.whitman.consulting@gmail.com, e tentei a senha que ele usava para tudo, Boston 84, o ano em que nasceu, combinado com nossa cidade. Meu coração batia forte quando a página carregou e quando a caixa de entrada apareceu, senti uma onda de triunfo misturada com náuseas. Eu estava dentro. A caixa de entrada estava organizada, típica de Andrew, com pastas rotuladas como clientes, projetos, pessoal. Cliquei em pessoal primeiro, percorrendo os e-mails. Muitos eram inofensivos, confirmações de reservas em restaurantes, lembretes de consultas com o dentista, e-mails da mãe dele com receitas de biscoitos. Mas então vi uma conversa com o assunto nós, enviada de um endereço que reconheci imediatamente, julia.thornton@gmail.com. Meu dedo hesitou sobre o trackpad, mas abri.
O e-mail mais recente era de 2 dias atrás. Ah, mal posso esperar para te ver amanhã. O apartamento está começando a parecer nosso lar. Quando você vai contar para Vivi? J. A resposta de Andrew era curta. Em breve, J. Só preciso de um pouco mais de tempo. Isso é complicado. Continuei rolando. Cada e-mail uma punhalada mais profunda. Planos para escapadas de fim de semana, fotos deles no apartamento de Back Bay, até mesmo um e-mail onde Julia mencionou um presente especial que Andrew lhe dera, um colar de diamantes, sem dúvida o mesmo de $8.000 que Laura rastreou. Mas o que me parou foi um e-mail de um mês atrás, onde Andrew escreveu: "Não se preocupe com o dinheiro, está tudo sob controle. A Vi não percebe nada, ela confia em mim com as finanças." Fechei os olhos por um momento, deixando a raiva se assentar no meu peito como um fogo lento. Ele não apenas usou o nosso dinheiro, ele contava com a minha confiança para fazer isso. Copiei os e-mails relevantes para um pendrive, garantindo que saísse da sessão e apagasse o histórico do navegador. Depois, enviei os arquivos para Meredith com uma nota: "Provas do caso e da malversação. Tem mais no e-mail dele, mas vou precisar de tempo para revisar tudo. É suficiente por agora." Enquanto esperava a resposta dela, meu olhar voltou ao caderno de couro. A curiosidade lutava contra a cautela, mas finalmente o abri. As primeiras páginas eram anotações de trabalho, diagramas de projetos, listas de clientes, datas de reuniões. Mas mais adiante, encontrei algo que não esperava: uma lista escrita à mão intitulada Planos com J. Detalhava datas, lugares, até mesmo um itinerário para uma viagem a Paris planejada para o mês que vem. No final da lista, em letras menores, havia uma nota: "Falar com a Vi depois da viagem. Divórcio limpo, sem complicações." Minha respiração ficou presa. Um divórcio limpo. Depois de desviar $47.000, assinar um empréstimo fraudulento contra a minha casa e planejar uma vida com Julia. A arrogância da sua suposição de que eu simplesmente aceitaria sua traição e o deixaria ir sem lutar acendeu uma fúria que eu não sabia que podia sentir. Fechei o caderno com força, o som ecoando na quietude da casa. Aquele caderno não era um presente, era uma confissão, um descuido que me dava ainda mais vantagem. O celular vibrou com uma mensagem de Meredith: "Isso é dinamite, Vivian. Os e-mails confirmam o adultério e a intenção de malversação. A lista no caderno reforça nosso caso. Leve o original para a audiência amanhã. Vamos autenticá-lo por um tabelião. Estamos prontas." Recostei-me na cadeira, deixando a adrenalina se dissipar. Mas o alívio durou pouco. Meu celular vibrou novamente, dessa vez com uma mensagem de Laura. "Encontrei mais. Andrew usou sua assinatura digital no contrato de aluguel e no empréstimo. Isso é fraude de identidade, Vivian. Também há um e-mail dele para um colega insinuando que planejava vender informações da sua empresa para rival. Envie os detalhes. Quer que eu contate as autoridades?" Fraude de identidade, venda de informações confidenciais. Cada revelação era uma camada a mais da traição de Andrew, mas também uma arma a mais no meu arsenal. Respondi a Laura: "Envia tudo para Meredith. Quero que as autoridades sejam informadas, mas espera meu sinal para agir. Preciso coordenar com a minha advogada primeiro." Naquela noite, convidei Patrícia e Richard para jantar na casa. Preparei uma lasanha caseira, usando a receita de Patrícia, com camadas de mussarela derretida e molho de tomate que enchiam a cozinha com um aroma confortável. Quando chegaram, seus rostos estavam marcados pela fatiga, mas seus abraços eram tão calorosos como sempre. Sentamos na sala de jantar, o lustre projetando uma luz suave sobre a mesa, e por um momento eu permiti imaginar que éramos apenas uma família desfrutando de um jantar normal. "Vivian, isso está delicioso", disse Patrícia, cortando um pedaço de lasanha com cuidado. "Você sempre teve um dom para a cozinha, embora o Andrew nunca tenha apreciado o suficiente." Sorri, embora a menção de Andrew trouxesse um nó na minha garganta. "Obrigada, Patrícia. Significa muito que vocês estejam aqui." Richard tomou um gole de seu vinho tinto, seus olhos me avaliando com aquela mistura de orgulho e preocupação que se tornou sua marca. "Como foi sua reunião com a advogada?" perguntou ele, seu tom direto, mas gentil. Contei tudo: os e-mails, o caderno, a fraude de identidade, a tentativa de Andrew de vender informações da minha empresa para rival.
Patrícia ofegou em vários momentos, sua mão cobrindo a boca, enquanto Richard apertava sua taça com tanta força que temi que se quebrasse. Quando terminei, o silêncio era pesado, mas cheio de solidariedade. Não acredito que nosso filho tenha caído tão baixo, disse Patrícia finalmente, seus olhos brilhando com lágrimas. Mas você, Vivian, está lidando com isso com tanta força? Estou muito orgulhosa de você. Não sei se é força, admiti, minha voz baixa. É mais como necessidade. Não posso deixar que ele me destrua. E ele não vai, disse Richard com firmeza. Não vamos permitir. Você é parte desta família, aconteça o que acontecer. Depois do jantar, nos mudamos para a sala onde compartilhamos uma botelha de vinho e memórias mais felizes. O dia em que Andrew e eu ficamos noivos na varanda da casa colonial deles, os natais cheios de risadas e canções natalinas desafinadas, as vezes em que Patrícia me ensinou a fazer sua famosa torta de maçã. Pela primeira vez desde a videochamada, senti um vislumbre de paz, um lembrete de que não estava sozinha. Quando eles foram embora, prometendo voltar no dia seguinte para me apoiar na audiência, sentei-me no sofá, o caderno de Andrew ainda na mesa de centro. Abri-lo novamente, folheando as páginas até encontrar uma entrada que não havia notado antes, uma lista de despesas futuras, com itens como anel para Jota e depósito para Paris. Mas o que me parou foi uma nota na margem, escrita em tinta azul. Garantir que V assine o acordo de liquidação antes da viagem. Evitar auditoria. Meu coração acelerou. Um acordo de liquidação? Andrew estava planejando me forçar a assinar algo que o isentasse das suas dívidas e fraudes? Corri para o laptop, abrindo os e-mails que copiara da conta dele. Pesquisei liquidação e encontrei um desrasco de um documento enviado ao advogado dele, Gregory Holt, com um plano para me oferecer uma quantia única, $50.000, em troca de renunciar a qualquer reclamação sobre as suas finanças ou a casa. O e-mail anexo dizia: se ela assinar, estamos livres. Se não, podemos pressionar com o lance do trabalho. Julia Thornton estava de pé na minha varanda, envolta em um casaco de lã cinza, que parecia grande demais para sua figura esguia, seus olhos azuis buscando os meus com uma mistura de arrependimento e urgência. A luz do poste da varanda lançava sombras duras sobre seu rosto, destacando as olheiras que não notei em nosso confronto anterior. Seu cabelo loiro, agora solto e ligeiramente despenteado pelo vento da noite, dava-lhe um ar de vulnerabilidade que contrastava com a imagem da mulher confiante que vi no meu quarto, enrolada no meu roupão. Mas eu não me deixei enganar pela aparência dela. Aprendi nas últimas 48 horas que as aparências eram apenas máscaras, e por trás delas se escondiam verdades muito mais sombrias. "O que você quer, Julia?" perguntei, minha voz fria, mas controlada, mantendo a porta entreaberta como uma barreira. Não a convidei a entrar. Não estava pronta para lhe dar esse espaço na minha casa. Não depois de tudo. Ela engoliu em seco, suas mãos apertando a bolsa que pendia de seu ombro. "Sei que você não tem nenhuma razão para confiar em mim", disse ela, sua voz trêmula, mas clara. "E não te culpo. O que fez, o que aconteceu, foi um erro terrível. Mas há coisas que você precisa saber, Vivian. Coisas sobre Andrew que não têm a ver só comigo." A menção de Andrew fez meu estômago se contrair, mas mantive minha expressão impassível. "Que coisas?" perguntei, cruzando os braços sobre o peito, o frio da noite entrando pela porta entreaberta. Julia olhou para a rua, como se temesse que alguém estivesse observando, antes de voltar para mim. Posso entrar? Não quero falar sobre isso aqui fora. É complicado." Hesitei, pesando minhas opções. Meu instinto dizia para fechar a porta, deixá-la com seus segredos e lidar com isso sozinha.
mas a desesperação nos olhos dela e a possibilidade de que ela tivesse informações que pudessem fortalecer meu caso contra Andrew me fizeram reconsiderar. 5 minutos, disse, abrindo a porta o suficiente para que ela passasse. E não se sente no meu sofá. Ela assentiu rapidamente, entrando com passos cautelosos, como se temesse que o chão pudesse ceder sob seus pés. Fechei a porta atrás dela, apontando para a mesa de jantar onde o caderno de couro de Andrew ainda repousava, um lembrete silencioso de suas traições. Julia ficou de pé, sua bolsa apertada contra o peito como um escudo, enquanto eu me encostava no balcão da cozinha, mantendo a distância. Fale, disse, meu tom cortante. O que é tão importante que você vem à minha casa à meia-noite? Julia perspirou profundo, seus olhos percorrendo a sala antes de se fixarem em mim. Andrew não estava apenas se encontrando comigo, começou, sua voz baixa, mas firme. Havia outra pessoa, antes de mim, outra mulher, há uns 2 anos. Acho que se chamava Claire. Não tenho todos os detalhes, mas sei que ele usou o mesmo padrão. Dinheiro das contas conjuntas, presentes caros, promessas de deixar o casamento. Ele me contou uma noite, depois de muitos uísques. Como se fosse uma anedota engraçada. Meu coração deu um salto, mas mantive minha expressão impassível. Outra mulher. 2 anos atrás. Isso significava que Andrew estava me traindo muito antes de Julia. Que sua infidelidade não era um deslize, mas um hábito enraizado. Por que eu deveria acreditar em você? Perguntei, minha voz afiada. Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não tenho nada a ganhar com isso, Vivian. Já perdi tudo. Minha dignidade, minha reputação. Mas quando percebi o que Andrew estava fazendo, como ele estava te usando, não podia ficar calada. Ela fez uma pausa, procurando em sua bolsa antes de tirar um pequeno envelope pardo. Encontrei isso no apartamento. São recibos e e-mails impressos. Coisas que Andrew deixou por aí. Não revisei tudo, mas acho que há provas do que ele fez com essa outra mulher e mais. Peguei o envelope com cautela, como se pudesse me queimar. Abri-o, revelando um punhado de papéis amassados, recibos de hotéis em Cape Cod e restaurantes em Martha's Vineyard, lugares onde Andrew disse que ia para trabalho. Um e-mail para Claire Peterson era explícito, cheio de promessas de um futuro juntos, de me deixar quando o momento fosse o certo. Mas o que me parou foi uma fatura de uma joalheria em Boston, datada de 2 anos atrás, de um anel de noivado de $12.000. Minha respiração parou. Ele planejava se casar com ela? Ou era apenas outro presente para mantê-la enganchada, como fez com Julia? Enviei os documentos escaneados para Meredith, com uma nota. Mais provas de uma fonte inesperada. Confirmam um caso anterior a 2 anos. Também uma advertência sobre um plano B de Andrew. Podemos discutir isso antes da audiência? Depois voltei aos e-mails de Andrew, procurando qualquer menção a Claire Peterson ou um plano B. Encontrei um e-mail de 1 ano atrás, enviado ao advogado dele, Gregory Holt. Se ela dificultar, temos a carta da renúncia. Posso dizer que ela aprovou tudo. Há documentos que respaldam isso. Documentos que respaldam isso? Meu coração acelerou. Ele falsificou minha assinatura em mais do que o contrato de aluguel e o empréstimo? Corri para minha escrivaninha, pegando um cofre portátil onde guardava documentos importantes. Nosso contrato de casamento, a escritura da casa, contratos de trabalho. Revisei cada um, procurando qualquer sinal de manipulação. Tudo parecia em ordem, até que encontrei um documento que não reconhecia. Uma carta de autorização, supostamente assinada por mim, dando a Andrew permissão para gerenciar todas as finanças conjuntas sem a minha supervisão. A assinatura era minha, mas algo estava errado. O traço era perfeito demais, como se tivesse sido copiado digitalmente. Liguei para Meredith imediatamente, apesar do horário avançado. Ela atendeu no primeiro toque, sua voz alerta. Vivian, o que você tem?
Uma carta de autorização falsificada, disse, minha voz tremendo de raiva. Acho que Andrew a criou para cobrir suas transferências. E Julia veio hoje à noite, me deu mais provas, recibos e e-mails de outro caso há 2 anos. Também disse que Andrew tem um plano B. Acho que ele está planejando algo para a audiência. Meredith soltou um assovio baixo. Isso é enorme. Escaneie a carta e me envie agora. Vamos apresentá-la amanhã para provar fraude. E o que Julia disse sobre o plano B? Precisamos estar preparadas. Ele pode tentar te descreditar, talvez alegar que você estava ciente de tudo ou até te implicar nos negócios dele com a empresa rival. Me implicar? Repeti, incrédula. Como ele poderia fazer isso? Com mentiras e documentos falsificados? Mas temos a vantagem: provas físicas, testemunhas em Patrícia e Richard e agora os documentos de Julia. Amanhã, na audiência, vamos pedir uma auditoria completa das finanças dele e uma investigação por fraude de identidade. Se ele tem um plano B, vamos esmagá-lo antes que ele possa executá-lo. Desliguei, minha mente acelerada. Escaneei a carta falsificada e a enviei para Meredith, junto com o caderno de Andrew e os e-mails de Claire Peterson. Depois, sentei-me no sofá com um envelope de Julia ainda na mesa de centro. A casa estava em silêncio, mas minha mente era um turbilhão. Andrew estava me traindo há anos, não só com Julia, mas com outra mulher antes dela. Ele falsificou minha assinatura, roubou o nosso dinheiro, planejou um futuro com outra pessoa enquanto dormia ao meu lado. E agora, com o seu plano B, ele estava se preparando para contra-atacar. Naquela noite, mal dormi. Fiquei acordada revisando os e-mails de Andrew, procurando qualquer pista sobre o seu plano. Encontrei uma mensagem recente para Gregory Holt, enviada naquela manhã. Se ela não aceitar o acordo, use o dossiê Henderson. Isso vai calá-la. O dossiê Henderson? Esse era o cliente que eu fechei em Chicago, meu maior triunfo profissional do ano. O que isso tinha a ver com isso? Andrew estava tentando me implicar em algo relacionado ao meu trabalho? Na manhã seguinte, acordei com o sol filtrando-se pelas cortinas, meu corpo exausto, mas minha mente afiada. Vesti um terno preto impecável, meus brincos de esmeralda brilhando como um desafio. Enquanto me preparava para a audiência, a campainha tocou novamente. Era Patrícia, com uma bandeja de muffins caseiros e um olhar de determinação. Richard e eu estaremos na audiência com você, disse ela, sua voz firme. Mas tem mais. Encontrei provas de outro caso há 2 anos e acho que Andrew está planejando algo para me descreditar no tribunal. Patrícia palideceu, mas sua mandíbula endureceu. Então vamos enfrentá-lo juntos. Seja o que for que ele estiver planejando, não tem chance contra você. Enquanto nos dirigimos ao tribunal, com um caderno de Andrew e o envelope de Julia na minha pasta, senti uma estranha calma. Estava pronta para a audiência, pronta para enfrentar Andrew e seu advogado. Mas quando chegamos, vi Gregory Holt no corredor, falando baixo com um homem que reconheci de minha empresa, o diretor financeiro, Mark Reynolds. O que ele estava fazendo ali? E o que isso tinha a ver com o dossiê Henderson? O tribunal de Boston estava impregnado de um silêncio solene, quebrado apenas pelo eco de passos nos pisos de mármore polido e um murmúrio baixo de conversas abafadas. A sala de audiências, com suas paredes de madeira escura e bancos duros, cheirava a cera de móveis e a tensão acumulada de inúmeros dramas legais. Sentei-me no lado da demandante, minha maleta de couro preto repousando aos meus pés, o caderno de Andrew e o envelope de Julia cuidadosamente guardados dentro dela. Ao meu lado, Meredith Barnes estava impecável em um terno azul marinho, suas anotações organizadas em uma pasta que parecia mais uma arma do que um arquivo. Patrícia e Richard estavam atrás de mim, suas presenças uma âncora na tempestade que se aproximava. Patrícia apertou meu ombro suavemente antes do início da audiência, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. À nossa frente, no lado do demandado, estava Andrew, com um terno cinza que parecia grande demais para sua figura agora encurvada, seus olhos evitando os meus enquanto conferia em sussurros com Gregory Holt.
Mas o que me inquietou foi a presença de Mark Reynolds, o diretor financeiro da minha empresa, sentado na galeria, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que eu não conseguia decifrar. O e-mail que encontrei na conta de Andrew, se ela não aceitar o acordo, use o dossiê Henderson, isso vai calá-la, ecoava na minha mente como um alarme. O que Mark tinha a ver com isso? E o que era o dossiê Henderson? A juíza, uma mulher de uns 60 anos com cabelo grisalho preso em um coque severo e óculos de armação fina, entrou na sala, sua toga preta ondulando como uma bandeira de autoridade. A honorável Eleanor Grayson, segundo a placa em seu estrado, tinha uma reputação por ser justa mas implacável, uma combinação que me deu esperança. O oficial de justiça anunciou o caso, Whitman contra Whitman, e a audiência começou. Meredith se levantou, sua voz clara e ressonante enquanto apresentava nosso pedido de divórcio por culpa, citando adultério, desvio de fundos e fraude de identidade. Ela entregou ao tribunal cópias dos extratos bancários, o contrato de aluguel do apartamento em Back Bay, os recibos de joalheria e restaurantes e o caderno de Anvil, agora autenticado por um tabelião. Também apresentou os e-mails que extraí da conta dele, incluindo os de Julia Thornton e Claire Peterson, que demonstravam um padrão de infidelidade e manipulação financeira. Senhora Whitman, disse Meredith, dirigindo-se a mim, mas projetando sua voz para a sala. A senhora forneceu provas substanciais de que o Sr. Whitman não apenas manteve múltiplas relações extraconjugais, como também desviou fundos de contas conjuntas, falsificou sua assinatura em documentos financeiros e planejou chantageá-la para assegurar um acordo de divórcio favorável. Solicitamos uma ordem de restrição temporária para mantê-lo fora da residência conjugal, uma auditoria completa de suas finanças e uma investigação por fraude de identidade. A juíza Grayson assentiu, seus olhos examinando os documentos enquanto Meredith falava. Quando ela terminou, Gregory Holt se levantou, ajustando a gravata com um gesto que parecia mais nervoso do que confiante. Meritíssima, começou Holt com voz suave mas calculada. Meu cliente não nega que cometeu erros em seu casamento. Entretanto, afirmamos que a senhora Whitman estava ciente das transações financeiras e deu seu consentimento implícito ao permitir que o Sr. Whitman gerenciasse suas contas conjuntas. Além disso, temos provas que sugerem que a senhora Whitman participou de atividades questionáveis em seu local de trabalho, especificamente relacionadas ao cliente Henderson, que poderia comprometer sua posição nesta demanda. Meu coração parou. O dossiê Henderson? Olhei para Meredith, que sua expressão permaneceu impassível, mas vi um lampejo de advertência em seus olhos. Andrew me olhou pela primeira vez, uma centelha de desafio em seu olhar, como se acreditasse que tinha a vantagem. Mark Reynolds, sentado na galeria, moveu-se levemente, seu faço uma máscara de neutralidade. Sr. Holt, disse a juíza Grayson, seu tom cortante, essas são acusações graves. O senhor tem provas para respaldá-las? Holt assentiu, tirando uma pasta de sua maleta. Apresentamos um e-mail da Sra. Whitman ao Sr. Mark Reynolds, diretor financeiro de sua empresa, no qual ela discute termos não autorizados com o cliente Henderson, o que pode ser interpretado como uma violação das políticas da empresa. Meredith se levantou imediatamente. Objeção meritíssima. Este e-mail não foi compartilhado com a defesa nem autenticado. Solicito que seja desconsiderado até que possamos verificar sua origem. Deferido, disse a juíza, seus olhos se estreitando em direção a Holt. Sr. Holt, apresente o e-mail para revisão, mas aviso que qualquer tentativa de introduzir provas falsificadas resultará em sanções. Holt entregou o e-mail e, enquanto o oficial de justiça o levava ao estrado, senti um nó no estômago. Eu não havia enviado nenhum e-mail a Mark Reynolds sobre o cliente Henderson, pelo menos não um que pudesse ser considerado questionável. Mas a menção do dossiê Henderson nos e-mails de Andrew para Holt me dizia que isso fazia parte do seu plano B. Ele havia falsificado outro documento? Ou Mark estava envolvido de alguma forma? A juíza revisou o e-mail, suas sobrancelhas franzindo ligeiramente. Senhora Whitman, disse ela, olhando-me diretamente,
A senhora pode confirmar que enviou este e-mail? Levantei-me, minha voz firme apesar do batimento acelerado do meu coração. Meritíssima, não enviei nenhum e-mail ao Sr. Mark Reynolds sobre termos não autorizados com o cliente Henderson. Sou a diretora de marketing da minha empresa e todas as minhas negociações com o Henderson foram aprovadas pela minha equipe e documentadas em contratos oficiais. Estou disposta a fornecer esses contratos para revisão. A juíza assentiu, voltando-se para Holt. Sr. Holt, este e-mail parece inconsistente com a declaração da Sra. Whitman. O senhor tem provas adicionais para respaldar sua autenticidade? Holt hesitou, sua confiança vacilando. Estamos no processo de reunir mais documentação, meritíssima, mas acreditamos que este e-mail levanta questões legítimas sobre a conduta da Sra. Whitman. Meredith se levantou novamente, sua voz afiada como um bisturi. Meritíssima, sugerimos que este e-mail faz parte de um padrão de falsificação por parte do Sr. Whitman. Já apresentamos provas de uma carta de autorização falsificada com a assinatura da Sra. Whitman, assim como documentos financeiros fraudulentos. Solicitamos uma análise forense deste e-mail para determinar sua autenticidade. Deferido, disse a juíza a seu tom firme. Ordeno uma análise forense imediata deste e-mail. Enquanto isso, baseado nas provas apresentadas pela demandante, concedo a ordem de restrição temporária, que proíbe o Sr. Whitman de se aproximar da residência conjugal. Também aprovo o pedido de uma auditoria completa das contas do Sr. Whitman e uma investigação por fraude de identidade. Esta audiência está suspensa até que a análise forense seja concluída, dentro de 3 dias. O martelo bateu no estrado e a sala se encheu de um murmúrio baixo. Andrew afundou em seu assento, seu rosto pálido, enquanto Holt sussurrava furiosamente em seu ouvido. Patrícia apertou minha mão com força, seus olhos brilhando de orgulho, enquanto Richard me deu um tapinha suave nas costas. Muito bem, Vivian, sussurrou ele. Você tem o contra as cordas? Mas minha atenção estava em Mark Reynolds, que se levantava de seu assento na galeria, sua expressão ilegível enquanto saía da sala. Seguiu com o olhar, minha mente acelerada. Por que ele estava ali? Era cúmplice de Andrew? Ou apenas um peão em seu jogo? Meredith notou minha preocupação e se inclinou para mim. Não se preocupe com Reynolds, disse ela em voz baixa. Após esta audiência, vou falar com sua empresa para esclarecer qualquer implicação. Mas precisamos saber mais sobre esse e-mail. Se for falso, como suspeitamos, Andrew está em um problema ainda maior. Saímos do tribunal, o ar fresco de Boston sendo um alívio após a tensão da sala. Patrícia e Richard insistiram em me levar para almoçar. E nos dirigimos a um pequeno café em Beacon Hill, com mesas ao ar livre sob um toldo de listrado. Enquanto comíamos saladas e sanduíches, tentei relaxar, mas minha mente continuava no e-mail falsificado e na presença de Mark Reynolds. Vivian, disse Patrícia, cortando sua salada com cuidado. Não sei como você faz isso. Enfrentar Andrew com toda essa calma. Você é mais forte do que eu jamais serei. Não sei se é força, respondi, tomando um gole do meu chá gelado. É mais como sobrevivência. Cada vez que penso que vi o pior dele, aparece algo novo. Richard assentiu, seus olhos cheios de tristeza. Nunca imaginei que nosso filho pudesse fazer algo assim, mas você, Vivian, está lidando com isso como uma leoa. Estamos com você, aconteça o que acontecer. O almoço foi um breve respiro, mas quando voltei para casa, a realidade me atingiu novamente. Abri meu laptop e revisei os e-mails que copiara da conta de Andrew, procurando qualquer menção a Mark Reynolds ou ao dossiê Henderson. Encontrei uma conversa de uma semana atrás entre Andrew e um contato desconhecido na empresa rival. Reynolds está disposto a respaldar a narrativa se necessário. O e-mail de V para ele deve ser suficiente para semear dúvidas. Certifique-se de que o formato coincida com o sistema da empresa dela. Meu sangue gelou. Andrew não apenas falsificou um e-mail, ele conspirou com alguém, possivelmente Mark, para me implicar em uma violação profissional.
Mark Reynolds estava de pé no limiar da minha casa, seu rosto tenso sob a luz tênue da varanda, o pendrive em sua mão estendida como uma oferta de paz. Seus olhos, normalmente tão confiantes nas reuniões da empresa, agora estavam cheios de uma mistura de medo e determinação. O ar da noite era frio e o vento trazia o aroma das folhas caídas das árvores de Beacon Hill. Mantive a porta entreaberta, meu corpo bloqueando a entrada, minha mente dividida entre desconfiança e a possibilidade de que Mark estivesse dizendo a verdade. Gravações de Andrew? Provas que poderiam me ajudar? Mas também, o que Andrew tinha contra ele para arrastá-lo a essa conspiração? Peguei o pendrive com dedos cautelosos, seu peso leve na minha palma, mas carregado de promessas e perigos. Não espero que você confie em mim, disse Mark, sua voz baixa, mas firme, como se estivesse medindo cada palavra. Mas ouço o que está nesse pendrive antes de decidir o que fazer. Andrew me meteu nisso, mas não estou do lado dele. Não depois do que ele tentou me fazer. O que ele te fez? Perguntei, meu tom afiado, mantendo a porta como barreira. Não estava pronta para deixá-la entrar, não até saber mais. Mark suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Vou te contar, mas não aqui fora. Por favor, Vivian. 5 minutos. Hesitei, meu instinto gritando cautela, mas a curiosidade e a necessidade desesperada de mais provas contra Andrew venceram. 5 minutos, disse eu, ecoando as palavras que dissera Julia na noite anterior. Abri a porta o suficiente para que ele passasse, apontando para a mesa de jantar onde o caderno de couro de Andrew e o envelope de Julia ainda repousavam, relíquias de um casamento destruído. Sente-se e fale claro. Mark assentou, entrando com passes cautelosos, como se temesse perturbar o ar carregado da casa. Ele se assentou em uma das cadeiras de mahogany, mantendo as mãos sobre a mesa, visíveis, como se quisesse provar que não tinha nada a esconder. Fiquei de pé, encostada no balcão da cozinha, o pendrive ainda na minha mão, meu celular no bolso pronto para gravar se necessário. Andrew me chantageou. Começou Mark, sua voz baixa, mas constante. Há um ano atrás, cometi um erro. Uma transação financeira na empresa, um ajuste nos livros para cobrir um déficit temporário. Não foi ilegal, mas foi inético. Andrew descobriu. Não sei como, mas ele tinha provas, e-mails, registros de transações. Ele disse que se eu não ajudasse com o seu plano, exporia tudo, arruinaria minha carreira. Que plano? Perguntei, meu coração batendo forte. O e-mail que encontrei na conta de Andrew, o que mencionava o dossiê Henderson, pairava na minha mente. Reynolds está disposto a respaldar a narrativa se necessário. Mark baixou o olhar, suas mãos se apertando ligeiramente. Ele queria que eu falsificasse um e-mail seu, um que te implicasse em negociações não autorizadas com Henderson. Disse que era seu seguro, uma forma de me pressionar para aceitar um acordo de divórcio sem lutar. Disse que, se eu não fizesse, enviaria os meus registros ao conselho da empresa. Ele fez uma pausa, olhando-me diretamente. Não queria fazer isso, Vivian, mas ele tinha minha vida nas mãos. Então você falsificou o e-mail? Minha voz era gélida, cada palavra um fio de navalha. A ideia de que Mark, alguém com quem trabalhei por anos, tivesse conspirado contra mim me atingiu como uma nova traição. Não exatamente, disse ele rapidamente, levantando uma mão. Criei o e-mail, mas não o enviei. Disse a Idri que o fiz, mas guardei em rascunhos, esperando encontrar uma saída. Então viu que ele estava fazendo com você, as contas conjuntas, o apartamento, tudo. E soube que não podia continuar com isso. Esse pendrive tem gravações das nossas conversas, onde ele me dá instruções claras para falsificar o e-mail e te ameaçar com o dossiê Henderson. Olhei-o fixamente, procurando qualquer sinal de mentira. Seu rosto estava tenso, seus olhos suplicantes, mas eu não podia me permitir confiar cegamente. Por que agora? Perguntei. Por que vir até mim depois da audiência quando já te viram no tribunal? Porque vi como você lidou com a audiência. Vi as provas que você apresentou, como enfrentou o Andrew sem hesitar. Soube que era você que ia ganhar isso, não ele. E não quero estar do lado errado. Segurei o pendrive com mais força, minha mente acelerada. Se as gravações fossem reais, seriam a peça final para esmagar o plano B de Andrew. Mas se Mark estivesse jogando um duplo jogo, isso poderia ser uma armadilha para me desacreditar ainda mais. Vou ouvir isso, disse finalmente. Mas se você estiver mentindo, ou se isso for algum truque, eu vou saber, e não serei eu quem pagará o preço.
Mark assentou, seus ombros relaxando ligeiramente. Só ouça, e depois faça o que precisar fazer. Não respondi, apenas apontei para a porta. Ele se levantou, saindo sem outra palavra, o som dos seus passos desaparecendo na noite. Fechei a porta com firmeza, girando a tranca, e corri para meu laptop, conectando o pendrive com mãos trêmulas. A pasta continha 3 arquivos de áudio, etiquetados com datas da última semana. Cliquei no primeiro, prendendo a respiração. A voz de Andrew encheu a sala, clara e arrogante, como se estivesse em uma reunião de negócios em vez de conspirando. Reynolds, preciso que esse e-mail esteja pronto até sexta. Faça parecer que Vivian autorizou um acordo fora dos livros com Henderson. Use o formato da empresa, torne-o convincente. Se ela não assinar o acordo, isso vai acalá-la. A voz de Mark, mais tensa, respondeu. Não estou certo disso, Andrew. Se alguém verificar os servidores, vai saber que é falso. Ninguém vai verificar os servidores, interrompeu Andrew, com um tom impaciente. Vivian estará ocupada demais defendendo o casamento para notar. E se notar, tem outros documentos que a incriminarão. Apenas faça sua parte e seus segredos ficam comigo. O áudio continuou, com Andrew detalhando como queria que o e-mail fosse redigido, até especificando frases que soassem como eu. Os outros 2 arquivos eram semelhantes, conversas em que Andrew pressionava Mark, mencionando o dossiê Henderson e um seguro para garantir minha cooperação. No último arquivo, Andrew disse algo que gelou meu sangue. Se isso chegar ao tribunal, usarei o dossiê para implicá-la em um escândalo. A empresa a demitirá antes que ela possa se defender. E acredite, Mark, se eu cair, você cai comigo. Desliguei o áudio, minha respiração entrecortada. Isso não era apenas um divórcio. Era um complô para destruir minha carreira, minha reputação, minha vida. Mas agora eu tinha as gravações, provas irrefutáveis da conspiração de Andrew. Enviei os arquivos para Meredith com uma nota. Gravações de Mark Reynolds confirmam que Andrew o chantageou para falsificar o e-mail de Henderson. Isso é conspiração. O que fazemos agora? Meredith respondeu em minutos. Isso é ouro, Vivian. Apresentarei as gravações na próxima audiência. Também entrarei em contato com a Procuradoria para iniciar uma investigação criminal por conspiração e fraude. Mantenha o pendrive seguro e não faça nada com Reynolds até conversarmos na manhã. Bom trabalho. Recostei na cadeira, o alívio misturando com uma raiva renovada. Andrew não apenas traiu o nosso casamento. Ele tentou orquestrar a minha queda profissional usando Mark como peão. Mas Mark... vale por culpa ou autopreservação, me deu a chave para desmantelar o plano dele. Naquela noite, mal dormi. Fiquei acordada revisando os documentos de Julia e o caderno de Andrew, procurando qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Encontrei uma anotação rabiscada no caderno, quase legível, que dizia falar com MR sobre o acordo de Henderson, garantir que não façam perguntas. Era outra peça do quebra-cabeça, confirmando que Mark estava mais envolvido do que admitira, mas também que estava sob pressão. Na manhã seguinte, encontrei-me com Meredith no seu escritório antes da audiência remarcada. Patrícia e Richard me acompanharam de novo, seus rostos marcados por uma mistura de determinação e cansaço. Meredith revisou as gravações, sua expressão passando de concentração para uma satisfação predatória. Isso muda tudo, disse ela, fechando seu laptop. Com as gravações, o e-mail falsificado e as provas de Julia, temos Andrew acorrentado. A Procuradoria já está interessada. Eles podem apresentar acusações assim que na próxima semana. Mas hoje, na audiência, usaremos isso para garantir o divórcio por culpa e bloquear qualquer reclamação dele sobre a casa ou as finanças. E Mark? Perguntei, minha voz baixa. Ele disse que Andrew chantageou, mas ainda não confio nele. Meredith fascinou, conversaremos com ele depois da audiência. Se ele cooperar com a Procuradoria, pode evitar acusações, mas se tentar proteger Andrew, o arrastaremos com ele. A audiência remarcada foi mais curta, mas mais intensa. Meredith apresentou as gravações junto com uma declaração escrita de Mark, que ele enviara naquela manhã, confirmando seu papel na falsificação sob coação. Andrew afundou em seu assento, seu rosto pálido, enquanto Gregory Holt lutava para manter uma defesa coerente. A juíza Grayson, com os lábios presos, ouviu as gravações em silêncio, sua expressão endurecendo a cada palavra de Andrew.
Senhor Whitman, as provas apresentadas hoje são esmagadoras. O senhor não apenas cometeu adultério e desvio de fundos, mas também tentou conspirar para desacreditar sua esposa com documentos falsificados. Ordeno a dissolução imediata do casamento por culpa, com a senhora Whitman mantendo a propriedade total da residência conjugal. A auditoria financeira e a investigação por fraude de identidade continuarão, e recomendarei à Procuradoria que revise essas gravações para possíveis acusações criminais. O martelo bateu no estrado e a sala explodiu em murmúrios. Patrícia me abraçou, suas lágrimas molhando meu ombro, enquanto Richard apertava minha mão com força. Andrew não me olhou enquanto saiu da sala, escoltado por Holt, cuja expressão era de derrota. Mas minha atenção estava em Mark, que permaneceu na galeria, seus olhos encontrando os meus com uma mistura de alívio e culpa. Fora do tribunal, Meredith me deu um abraço breve, mas firme. Você venceu, Vivian, mas isso não termina aqui. A Procuradoria vai querer falar com você sobre as acusações criminais. E sua empresa precisa saber da tentativa de Andrew de te implicar. Assentei, minha mente já planejando os próximos passos. Mas enquanto caminhávamos para o café onde Patrícia e Richard insistiram em celebrar com um brunch, meu celular vibrou com uma mensagem de Laura. Encontrei mais. Um depósito de $50 mil em uma... O café em Beacon Hill estava impregnado do aroma de espresso recém-preparado e croissants assados. Um contraste quente com o ar fresco do outono que entrava pelas janelas abertas. Patrícia, Richard e eu nos sentamos em uma mesa de canto, o sol da tarde projetando listras douradas sobre a mesa de madeira. Os muffins caseiros de Patrícia, que ela trouxera naquela manhã, repousavam em uma cesta entre nós. Um gesto simples que falava de seu amor inabalável. A audiência terminara havia apenas 1 hora, e a decisão da juíza Grayson, de solução do casamento por culpa, com a casa e minhas finanças asseguradas, ainda ecoava na minha mente como uma vitória agridoce. Mas a mensagem de Laura sobre o depósito de $50 mil numa conta offshore no nome de Andrew era um lembrete de que, embora eu tivesse vencido essa batalha, a guerra não estava completamente encerrada. Meredith se juntou a nós no café, seu terno azul marinho trocado por um suéter confortável e jeans, um sinal de que até ela precisava de um momento para relaxar após a intensidade do tribunal. Ela tomou um gole de seu cappuccino, seus olhos brilhando com uma satisfação tranquila. Vivian, o que você fez hoje foi extraordinário, disse ela, colocando a xícara na mesa. As gravações de Mark, os documentos de Julia, sua própria investigação, você o encurralou. A promotoria já está revisando o caso por acusações criminais, fraude, conspiração, possivelmente até roubo de identidade. Andrew não tem escapatória. Assenti, mas meu olhar se desviou para a janela, onde os transeuntes caminavam pelas ruas de paralelepípedos, alheios ao turbilhão que fora minha vida na última semana. E o depósito offshore? Perguntei, voltando-me para ela. Laura disse que Andrew moveu $50 mil ontem. Isso é suficiente para mantê-lo fora da cadeia? Meredith sorriu, um resplanço de sua ferocidade de advogada ainda visível. Laura já está rastreando a conta. Com a auditoria financeira ordenada pela juíza, qualquer movimento que Andrew tenha feito será rastreado. Se esse dinheiro veio das suas contas conjuntas, nós o recuperaremos. E se estiver ligado à empresa rival ou a atividades ilícitas, isso só fortalecerá o caso da promotoria. Patrícia estendeu a mão sobre a mesa, apertando a minha com um calor que me ancorou. Querida, estou tão orgulhosa de você, não apenas por vencer no tribunal, mas por como você se manteve firme. Você é mais forte do que qualquer um de nós poderia imaginar. Richard assentiu, seus olhos azuis suavizados por uma tristeza que ele não conseguia esconder. Nunca pensamos que Andrew chegaria tão longe, mas você, Vivian, nos mostrou o que significa lutar pelo que é certo. Você é nossa filha, sempre será. Suas palavras quebraram algo em mim, uma última barreira de dor que eu estava segurando. As lágrimas escorreram pelas minhas bochechas, mas pela primeira vez não eram de raiva ou traição, mas de gratidão. Obrigada, disse, minha voz falhando levemente.
Não poderia ter feito isso sem vocês. O resto do dia transcorreu em uma calma estranha, como o silêncio após uma tempestade. Após o brunch, Patrícia e Richard voltaram para casa, prometendo me visitar no fim de semana para ajudar a reorganizar a casa. Meredith foi para seu escritório coordenar com a promotoria, garantindo que me manteria informada sobre qualquer novidade. Fiquei sozinha na casa, o sol poente tingindo as paredes de um laranja quente. Pela primeira vez em dias, não me sentia ameaçada pelo silêncio. Em vez disso, o acolhi como um espaço para respirar, para curar. Naquela noite, sentei-me no sofá com uma taça de vinho branco, o caderno de Andrew e o envelope de Julia guardados em uma caixa na garagem, junto com as suas outras coisas. Não precisava mais olhar para eles. As provas já tinham cumprido seu propósito. Em vez disso, abri meu laptop e revisei minha caixa de entrada, encontrando um e-mail do meu chefe. Vivian, Meredith nos informou sobre a tentativa de Andrew de te implicar com o dossiê Henderson. Revisamos os registros, você está completamente limpa. Tire o tempo que precisar, mas seu cargo está garantido. Você é uma parte inestimável desta equipe. O alívio me envolveu como uma manta. Minha carreira, minha reputação estavam intactas. Andrew tentou tirar tudo de mim, mas falhou. Fechei o laptop e tomei um gole de vinho, deixando o sabor frutífero se assentar na minha língua. Pela primeira vez em anos, permiti-me sonhar com um futuro que não fosse definido por ele. Eu havia planejado uma viagem à Espanha antes de tudo isso, inspirada por imagens da Sagrada Família e das ruas de paralelepípedos de Barcelona. Agora, esse sonho parecia mais próximo, mais real. Os dias seguintes foram uma dança de recuperação e redescoberta. Troquei as fechaduras da casa pela terceira vez só por segurança e contratei um decorador para transformar o espaço em algo completamente meu. Paredes pintadas de um azul suave, móveis novos com linhas clinas e uma estante cheia dos meus livros favoritos, de Toni Morrison a guias de viagem que prometiam aventuras. Patrícia e Richard vieram no fim de semana, trazendo uma torta de ameixas recém-assada e risos que encheram a casa de calor. Juntos, plantamos um pequeno jardim de ervas no quintal, um símbolo de novos começos. Uma semana depois, Meredith me ligou com notícias. A promotoria apresentou acusações contra Andrew por fraude, conspiração e roubo de identidade. A conta offshore foi rastreada à transferência de fundos de nossas contas conjuntas e o dinheiro foi devolvido à minha nova conta pessoal. Mark Reynolds, cooperando plenamente com as autoridades, recebeu imunidade em troca de seu testemunho. Andrew, enfrentando anos de possíveis consequências legais, havia desaparecido de Boston, segundo Holt, que renunciara como seu advogado. Não sentia alegria pela queda dele, mas uma paz tranquila. Andrew havia sido uma parte central da minha vida por uma década, mas agora eu via que aquela vida nunca tinha sido realmente nossa. Fora uma ilusão que ele manipulou para seu benefício. Ao me libertar dele, eu me libertara para me encontrar. Um mês depois, estava em um avião para a Espanha, minha primeira viagem solo em anos. Pela janela, vi o céu se estendendo como uma tela infinita, e meu coração parecia leve, cheio de possibilidades. Na minha mochila, levava um caderno novo não para planos ou listas, mas para escrever as histórias que eu queria contar. Sobre resiliência, sobre amor trúgio, o amor que Patrícia e Richard me mostraram, e sobre a mulher que está emergindo das cinzas de um casamento destruído. Quando aterrissei, o sol espanhol banhava o aeroporto em um brilho dourado. Peguei um táxi para o coração da cidade, as ruas cheias de vida, música e o aroma de paella flutuando no ar. Fiz check-in em um hotel boutique perto da Sagrada Família e naquela noite caminhei pelas ruas de paralelepípedos, parando em um café ao ar livre que um guitarrista tocava flamenco. Pedi uma taça de Rioja e uma tapa de presunto ibérico, saboreando cada momento, cada sabor, como se estivesse provando a liberdade pela primeira vez. Enquanto o guitarrista tocava uma melodia apaixonada, tirei meu caderno e escrevi uma única linha. Hoje começa a minha história. Não era o fim de um capítulo, mas o começo de um livro completamente novo, um que eu escreveria em meus próprios termos, com o mundo aberto diante de mim.